Imagina só, você tá lá fuçando aquela pilha de livros velhos num sebo quando, ploft, um envelope amarelado escorrega de dentro de um livro e cai no chão. Você pega, vira e tá escrito: Para Isabela, 1947. Nossa, quase 80 anos atrás. E o mais estranho, o lacre tá intacto, nunca foi aberto. Quem será Isabela? Por que essa carta nunca chegou a ela? Será que era um amor secreto? Uma despedida? Ou algo que alguém não queria que ela lesse? Aí você pensa, eu preciso descobrir essa história. E é assim que começa a aventura. Clara está determinada a descobrir quem era Isabela, a mulher que nunca recebeu a carta. Ela começa sua busca com as poucas pistas que tem: um nome, uma data e o local onde o livro foi comprado. Ao pesquisar, ela descobre que Isabela Monteiro era de uma família importante, mas que sumiu dos registros décadas atrás. A única maneira de avançar é viajar até a cidade onde Isabela morava. Chegando lá, Clara percebe que as pessoas evitam falar sobre os Monteiros. Algumas até mudam de assunto quando ela pergunta. Um idoso na praça comenta baixinho: aquela família teve um fim triste, mas não diz mais nada. No arquivo da cidade, Clara encontra um jornal antigo com uma notícia sobre um incêndio na casa dos Monteiros, em 1950. 3 pessoas morreram, mas Isabela não estava na lista. O que aconteceu com ela? Por que ninguém quer falar sobre isso? Uma pista leva Clara ao cemitério local, onde encontra o túmulo de Rafael, o homem que escreveu a carta. A data de sua morte coincide com o fim da guerra. Será que ele e Isabela se encontraram antes disso? Enquanto isso, Clara percebe que está sendo observada. Alguém não quer que ela descubra a verdade. Mas quem? E por quê? Aos poucos, Clara monta o quebra-cabeça do passado. A carta revela que Isabela e Rafael estavam apaixonados, mas suas famílias eram rivais. Os Monteiros eram ricos e tradicionais, enquanto Rafael vinha de uma família humilde. O pai de Isabela já tinha arranjado seu casamento com outro homem, alguém com dinheiro e influência. Rafael escreveu a carta para Isabela, jurando que encontraria um jeito de ficarem juntos. Ele planejava convencer seu pai, mostrar que, mesmo sem fortuna, poderia dar uma vida digna a ela. Mas a carta nunca chegou às mãos de Isabela. Clara descobre que a família de Isabela interceptou a correspondência. Eles não queriam que ela soubesse da verdade. Enquanto Rafael era enviado para a guerra, Isabela foi obrigada a se casar com o noivo escolhido. Anos depois, quando Rafael voltou, Isabela já estava casada e com filhos. Ele tentou contato, mas foi afastado novamente. A família dela espalhou que ele era um interesseiro, que só queria dinheiro. Rafael morreu sozinho, sem nunca ter a chance de explicar seu lado da história. Agora Clara entende por que a carta foi escondida dentro de um livro. Alguém tentou apagar esse amor do passado, mas será que Isabela realmente nunca soube da verdade? Ou será que ela viveu anos com o coração partido, sem entender por que Rafael abandonou ela? À medida que Clara investiga mais a fundo, descobre detalhes surpreendentes sobre Rafael, o autor da carta. Ele não era apenas um jovem médico de família humilde. Tinha um segredo que explicava a oposição ferrenha da família Monteiro ao relacionamento. Documentos encontrados no arquivo municipal revelam que Rafael era filho ilegítimo de um importante político da região, fruto de um caso extraconjugal. Embora nunca reconhecido oficialmente, sua ligação sanguínea com essa figura poderosa tornava o romance com Isabela ainda mais perigoso e inaceitável para as famílias envolvidas. A carta continha não apenas declarações de amor, mas também a revelação dessa verdade. Rafael planejava assumir publicamente sua origem para tentar se igualar em status aos Monteiros. Isso explicava por que a carta foi tão cuidadosamente escondida. Seu conteúdo poderia causar um escândalo capaz de arruinar reputações. Clara encontra registros mostrando que, após voltar da guerra, Rafael tentou por meios legais obter reconhecimento de sua paternidade, mas foi impedido por influência da família Monteiro. Ele morreu poucos meses depois, em circunstâncias não totalmente esclarecidas, levando seu segredo para o túmulo.
Essa descoberta coloca Clara diante de um dilema ainda maior. Entregar a carta agora não significaria apenas revelar um antigo romance, mas expor um segredo de família capaz de abalar gerações posteriores. A neta de Isabela, Dona Alzira, teria o direito de saber essa verdade sobre suas origens. A investigação de Clara toma um rumo ainda mais surpreendente quando ela encontra um diário antigo na biblioteca municipal. As anotações revelam que Rafael não apenas assumiu a culpa por um crime que não cometeu, como esse sacrifício foi muito maior do que ela imaginava. O diário, escrito por um padre local, conta que o irmão de Isabela estava envolvido em atividades ilegais durante a guerra, contrabando de medicamentos. Quando as autoridades começaram a investigar, Rafael se ofereceu para levar a culpa, sob duas condições: que o irmão de Isabela parasse com as atividades criminosas e que a família permitisse que ele e Isabela se correspondessem. A família Monteiro aceitou o acordo, mas nunca cumpriu sua parte. Rafael foi para a prisão antes de ser enviado ao fronte de guerra como forma de redenção. Enquanto isso, Isabela foi mantida isolada em um convento por meses, sem saber do destino de Rafael até ser obrigada a se casar. O mais chocante vem depois. Documentos militares mostram que Rafael poderia ter evitado o serviço na linha de frente devido a seus conhecimentos médicos, mas escolheu ir voluntariamente, possivelmente como forma de fugir da desilusão após ser traído pela família Monteiro. Clara agora entende que a carta não era apenas uma declaração de amor. Era a última tentativa de Rafael de explicar suas ações e de se reconciliar com Isabela antes de partir para a guerra. O fato de ela nunca ter recebido essa mensagem transformou um ato de nobreza em uma vida de sofrimento para ambos. Essa revelação coloca uma nova urgência na decisão de Clara. O sacrifício de Rafael não pode permanecer esquecido. Mas como contar essa história sem causar mais dor à família que ainda vive na cidade? A busca de Clara a leva a um advogado idoso que guarda documentos da família Monteiro. Ele revela que Isabela, antes de falecer, deixou um cofre com itens pessoais para ser aberto apenas por alguém que trouxesse notícias verdadeiras sobre Rafael. O cofre permaneceu intocado por décadas, pois ninguém jamais cumpriu essa condição. Dentro do cofre, Clara encontra fotos do casal escondidas atrás de um espelho, bilhetes trocados secretamente e um testamento não registrado, onde Isabela deixava parte de suas posses para instituições que ajudavam veteranos de guerra. Uma clara homenagem a Rafael. Mais impressionante é um caderno com anotações mostrando que Isabela descobrira a verdade sobre o sacrifício de Rafael anos depois, mas foi ameaçada pela família para manter silêncio. O advogado explica que, legalmente, esses documentos poderiam contestar partilhas de herança feitas no passado. A neta de Isabela, Dona Alzira, teria direito a propriedades e compensações financeiras significativas se essa informação viesse à tona. No entanto, isso desencadearia conflitos com outros herdeiros que se beneficiaram do silêncio por gerações. Clara se vê diante de uma encruzilhada. Revelar a verdade poderia trazer justiça histórica e melhorar a vida de Dona Alzira, mas também reacenderia velhas disputas familiares. Enquanto reflete, percebe que está sendo seguida por um homem que parece muito interessado em seus movimentos, possivelmente um descendente daqueles que ocultaram a verdade originalmente. A situação se complica quando o advogado desaparece, repentinamente, deixando Clara com os documentos originais e a decisão final sobre como proceder. A herança esquecida vai além do material. É a verdade histórica que pode libertar ou dividir uma família para sempre. Clara finalmente encontra Dona Alzira, neta de Isabela, agora uma senhora de 82 anos vivendo modestamente. Ao apresentar os documentos e a carta, descobre que Alzira sempre suspeitou da versão oficial sobre Rafael. Seu avô materno nunca falou com afeto da esposa, e Isabela mantinha um retrato escondido que a neta encontrou na infância. A reação de Alzira é complexa. Há alívio em conhecer a verdade, mas também dor ao entender o sofrimento silencioso de sua avó. Ela confessa que repetiu os padrões familiares,
Também guardou cartas não enviadas para um amor juvenil que seus pais reprovaram. A história se tornou um ciclo que atravessou gerações. Juntas, Clara e Alzira decidem honrar a memória do casal. Registram oficialmente o testamento de Isabela, doando parte dos recursos a um hospital de veteranos e criam uma bolsa de estudos para jovens médicos em nome de Rafael. O restante fica com Alzira, que pela primeira vez sente orgulho de suas origens. Clara retorna transformada pela jornada. No lugar de guardar a carta não enviada ao pai falecido, ela agora escreve regularmente à sua mãe idosa, quebrando o padrão de silêncio que marcou tantas gerações. O sebo onde tudo começou recebe uma placa com os nomes de Isabela e Rafael, e o livro que escondia a verdade é colocado em exposição permanente na biblioteca municipal. A história termina com um epílogo revelando que Alzira faleceu 2 anos depois, deixando um diário detalhado sobre o processo de reconciliação com seu passado. Nele uma frase se destaca: "A verdade tardia ainda cura, mesmo quando chega apenas para fechar ciclos." Clara, agora curadora do acervo histórico local, preserva essas memórias como alerta contra o preço do silêncio. E pronto! Essa foi a jornada da carta perdida, que guardava um amor proibido, um segredo de família e um sacrifício esquecido. Mas olha só, isso foi só o começo. Se você curtiu desvendar esse mistério comigo, se prepara, porque tem muita história escondida por aí esperando. E pronto, essa foi a jornada da carta perdida que guardava um amor proibido, um segredo de família e um sacrifício esquecido. Mas olha só, isso foi só o começo. Se você curtiu desvendar esse mistério comigo, se prepara, porque tem muita história escondida por aí esperando para ser contada. Livros velhos, diários abandonados, objetos misteriosos, tudo pode guardar um segredo que vai te deixar de queixo caído. Então não vacila. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque toda semana tem vídeo novo cheio de mistérios emocionantes, alguns até mais surpreendentes que esse. E agora, me conta nos comentários, o que você faria se encontrasse uma carta perdida como essa? Responderiam, queimariam, investigariam? Tô curioso, valeu pelo like e até o próximo vídeo. Lembrando, o passado sempre deixa pistas, é só saber procurar.